Eu acho que a gente tem que dar prosseguimento a essa discussão, porque os moradores do Horto não sairão da forma que gostariam que saíssem. Vão sair exatamente para permanecer no mesmo local. Essa saída, quando vão sair de Brasília, vão sair desses gabinetes para permanecer em cada espacinho que ele construiu ali no Jardim Botânico. É só isso. Obrigado aí. Obrigado, Marcelo. Com a palavra o deputado Chico Alencar e após o nosso último inscrito do plenário. Bom, como contribuição a essa importantíssima audiência pública, e o papel do legislativo, além de legislar, por óbvio, fiscalizar os executivos, mesmo quando tem maiorias do próprio partido do governo, é também o de encontrar mediações, de fazer o bom debate para uma solução que atenda ao interesse público. Eu firmei ao longo desse processo todo, com toda franqueza, e olha, sou amigo pessoal do Liste Vieira, de longa data, algumas convicções. Primeiro, o dinamismo e a eficiência do Instituto Jardim Botânico não são incompatíveis com a comunidade de seres humanos que ali vive secularmente. Não há incompatibilidade, há modos e meios técnicos, racionais, modernos, de fazer esse encontro. Até porque é uma comunidade, e o Liste até me atestava isso, testemunhava isso, que tem uma identificação com aquela região, com o espaço vivido, que poucas têm. Então ali há uma integração, eu diria, exemplar. Isso nunca, eu já sou sexagenário. E um dos passeios do meu pai piauiense era sair da Tijuca e ir lá passear no Jardim Botânico. E nunca, e já moravam os antigos funcionários do Jardim Botânico, ele tinha lá alguns amigos, porque ele era servidor do Ministério da Agricultura, e a gente ia lá tomar cafezinho, eu, menino ainda, ficava encantado. É uma comunidade, digamos, florestal. E isso é uma joia preciosa, eu diria, essa conurbação do experimento e da preservação vegetal, arbórea, e a comunidade humana ali, é um patrimônio do próprio Rio de Janeiro. Não é uma comunidade que tem nem, apesar da degradação das condições sociais no Brasil, por uma série de razões, tem nem aquelas características de violência que eu também, ao longo da minha vida, não estou falando nada do que li, não, é do que vivi. Percebia, já que eu sempre, o Rio de Janeiro favorece, nasci na encosta do Trapicheiro, cresci na beira do Borel, depois vivi um tempo no Morro da Formiga e agora eu sou vizinho lindeiro do Morro da Coroa. Essas comunidades têm problema de qualidade de vida muito grave e outros problemas, inclusive de violência. A comunidade do Horto, nesse sentido, e até um pouco multiclassista, não é só o trabalhador mais pobre que está ali, ela é exemplar, inclusive na sua própria integração. Então, eu entendo que de uns tempos para cá, dentro dessa visão hegemônica da cidade-mercado, do solo urbano rigorosamente precificado, criou-se um novo polo de atrito. Foi isso, não é um problema ontológico da gênese do Horto Real de Dom João VI. Segundo lugar, é de todo desejável, vamos falar sobre as 4.500 mudas que estão lá em Londres ou no México e precisam ser preservadas, mas é de todo interessante no mundo moderno, até para as comunidades beneficiárias, que você não concentre tudo no mesmo lugar. Só pode ter o Instituto Jardim Botânico, só pode existir naquele espaço ali para a expansão do Jardim Botânico, ou não há áreas no próprio Rio de Janeiro e da União ou do poder público disponíveis para criar novas experiências e arboretos e centros de pesquisa, que é bom para a comunidade. Descentralizar é uma norma do urbanismo moderno e não concentrar tudo.
Aliás, o povo aqui de Brasília vive querendo tirar órgãos lá do Rio para trazer para cá e vem com esse argumento, tem que descentralizar, o Rio já está muito sobrecarregado. A densidade vegetal e humana daquela área está completa e, repito, equilibrada. Então, eu entendo que, para além de toda a disputa judicial, e a justiça é sempre de classe, ainda não se criou a justiça que represente rigorosamente o seu símbolo, olhos vendados e a balancinha equilibrada na mão, né? Todos aqui sabemos disso, inclusive nos julgamentos de viés político. É evidente que esse contencioso jurídico acaba pesando mais para o lado de quem tem poder, dinheiro e força de comunicação, que forma, em tese, o pensamento dominante da sociedade. Em tese, nem tanto. A visita do Eduardo Paes lá, do prefeito, foi, de certa forma, uma surpresa e, tenho certeza, fruto da movimentação juvenil aí, o homem se mexeu. Ele já me disse o seguinte, eu não vou pagar o desgaste do Cabral, se bem que agora com os professores está nesse plano inclinado, ao que me parece, de me desgastar. Eu vou lá, aí ó, Vila Autódromo, que era irreversível, também ele me disse, não li em livro nem em jornal nenhum, foi lá e recuou. Na Indiana, lá perto do Borel, também. E mesmo essa visita, eu não sei os detalhes, lá na comunidade do Horto. Então, tudo é possível. O irrevogável é revogado. A minha esperança, e eu no início, a posição do SPU, a posição do próprio governo, era uma posição identificada com as origens e a base social desse governo. E falo do meu lugar de quem dissentiu no segundo ano do governo Lula e sou de um partido de oposição, mas não raivosa e nem conservadora. A posição do governo involuiu nesse caso, do governo federal, lamentavelmente. Mas, assim como houve um recuo, eu acho, a gente tem que sensibilizar o governo para que reveja, sinceramente, o Instituto Jardim Botânico para cumprir suas tarefas de preservação, de pesquisa, de centro cultural. Também não quero que tirem de lá o Espaço Tom Jobim, mas ele não está nem um pouco ameaçado. Isso é absolutamente injusto. O Jobim mesmo, lá do alto, sabe disso, né? Para ele dizer, o problema é que quando o homem desceu da árvore, começou a destruir a própria árvore. Ele tinha esses pendores preservacionistas. Talvez não quisesse nem o seu instituto ali, mas, de qualquer forma, é só para mostrar como os tratamentos, muitas vezes, são desiguais, né? E, na verdade, todos, como o Antônio brasileiro, Jobim, são brasileiros também. Então, eu acredito, sei da sensibilidade dos que estão aqui representando o governo, falando que é uma posição de governo, para a gente chegar a uma solução que significa revogar o problema. Esse problema não existia, virou um problema. Eu estou cada vez mais achando que governar é não criar problema. Os neoliberais, aliás, dizem, deixa a mão livre do mercado que resolve tudo. A gente tem que dizer, deixa a sensatez humana predominar, que aí ela resolve. Tirar qualquer pessoa de lá é um despautério, não consulta o interesse público, não é adequado. Por fim, um testemunho imediato. Olhem como a vida é contraditória. Estou aqui no acampamento de muitos povos indígenas, ameaçadíssimos por uma série de projetos aqui na casa, que afetam o território indígena. Tínhamos lá deputados de vários partidos, poucos, né? Uns 6 ou 7, eles convidaram para uma assembleia ali, e eles se referem a nós como os do governo, todos. Não, vocês são governo, os ministros lá do Supremo são governo, então é uma compreensão até muito... o Estado, né? Eles são, vocês são o governo. E aí vocês têm que falar para a Tuxaua lá de vocês, que é a presidente Dilma, para tirar essa PEC 215, que tira do Executivo e da União o direito de definir, demarcar terras, o direito e o dever de demarcar terras indígenas. Tem que tirar. Aí a deputada Perpétua, ela pegou um Twitter da presidente da República, que ela postou ontem à noite, dizendo o seguinte, eu
digo que o meu governo é contra a PEC 215, que retira da União o poder e o dever de demarcar territórios indígenas, a partir de estudos da FUNAI, da antropologia e tal. Foi ovacionada. E vou trabalhar para que a base do meu governo cumpra essa nossa decisão, essa nossa deliberação. Eu acredito que a gente tem que, nesse espírito, também buscar essa decisão, que altera até os humores judiciais. Vamos preservar aqueles que estão irmanados historicamente e ambientalmente, porque não há meio o ambiente inteiro sem a presença humana. Ecologia é uma invenção humana, né? Que são o Instituto Jardim Botânico e a comunidade de moradores do Horto. Não há essa contradição, eu tenho essa convicção. E vou lutar por ela na medida das minhas forças, e claro, não sozinho, mas eu acho que há uma força grande de muitas pessoas, inclusive dentro do governo, podem estar um pouco recuadas nesse momento, que vão encontrar essa solução, que é não criar nenhum problema, não remover ninguém de lá. Obrigado, deputado Chico Alencar. Com a palavra por 3 minutos, o Alex Castelar, que é da LERJ. Alô. Tá ligado? Tá. Bom, primeiro, boa tarde a todos os componentes da mesa, os deputados aqui presentes, autoridades, companheiros do movimento social. Quero em especial fazer aqui a minha saudação ao Zé Jorge, o Fábio Dutra, a Emília, o professor Biratã, que está aqui, que conheço de longa data, né, foi um dos maiores